Fala galera, como é que vocês estão? Espero que bem, espero que ótimos, e bora bater um papo do tema que contagia o mês de março. E eu sei que você deve estar pensando em direito das mulheres, mas esse eu vou falar depois. Hoje eu vou trazer o que não deixa de ser um grande direito para as mães, né? Mas eu vou falar sobre o tal do imposto de renda. Chega março, a gente começa a se descabelar com a declaração do imposto de renda. E aí começa a questão, e a pensão alimentícia? O que eu faço com isso? Acontece que no ano passado saiu uma decisão inédita do STF de uma ação que tinha sido proposta pelo IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito das Famílias. E nessa ação modifica por completo o que a gente entendia com imposto de renda e pensão alimentícia. Vamos trazer exemplo para ficar um pouco mais fácil? Vamos imaginar a seguinte situação, tá? O genitor, que no nosso exemplo aqui ele vai chamar Vitor, ele recebe 10 mil reais de salário por mês, certo? Desses 10 mil reais, ele paga 20% de imposto de renda, ou seja, de 10 mil reais, ele paga 2 mil reais de imposto de renda. Desse valor, sobra 8 mil reais para ele. Acontece que o Vitor, ele tem uma sentença, um acordo homologado, que 30% do rendimento líquido dele, ele tem que pagar pensão para o filho. Ou seja, desses 8 mil reais, ele vai tirar 2.400 para pagar de pensão para o filho, certo? Então, ele vai pegar esses 2.400 reais, ele vai transferir para a conta da genitora. E aí, nesse momento, quando a genitora fosse declarar o imposto de renda, ela iria declarar esse valor que entrou na conta dela. Só que você concorda comigo que ela não gerou uma riqueza, que não é um dinheiro que apareceu na conta dela fruto de uma movimentação ali que não era, que era esperado e que deveria ser tributado. Não, na verdade o que aconteceu foi só um repasse de um dinheiro que já era da criança, mas estava na conta do genitor, para a conta da genitora, e esse dinheiro continua sendo da criança. Não teve uma geração nova de valor. Acompanhou até aqui? Para ficar mais claro, vamos supor que o Vitor fosse casado ainda com a genitora. Essas contas, elas seriam pagas no dia a dia. Esses 8 mil reais que ele recebe de salário, ele gastaria com a criança no cotidiano, entende? E aí, quando ele passa a pagar a pensão para a genitora, não tem nenhum acréscimo patrimonial vindo desse lugar. A única questão é que ele pegou esse dinheiro e transferiu para a conta da genitora. Mas não existe um acréscimo patrimonial, não existe uma nova riqueza para que isso faça, para que seja justificado a gente tributar isso novamente. Tá? Eu entendi e me interessei. Acho que eu tenho algum direito em relação a isso. A partir de quando? Quando que isso começa? Aí a gente tem uma pequena discussão jurídica aqui, tá? Porque esse direito, ele retroage. Então, a princípio, a gente tá falando dos últimos 5 anos, por conta da prescrição, enfim. Acontece que existe uma discussão jurídica, porque como esse direito é um direito da criança, a gente entende que ele tem que retroagir até lá no começo, desde que essa criança passou a receber a pensão alimentícia, tá? E aí, que diferença isso faz e o que você tem que se atentar? Pela própria via administrativa, ou seja, pela Receita Federal, você consegue cobrar isso dos últimos 5 anos. Pela via judicial, você consegue cobrar isso no todo. Por isso que eu recomendo que você faça, que você procure um advogado e veja se você tem direito de fazer essa cobrança retroativa. É importante salientar que essa cobrança ela é feita contra a fazenda, não contra o genitor. Tentei ser o mais claro possível aqui, mas eu sei que é um tema denso. Eu vou deixar o link aqui do texto que eu escrevi em coautoria com o Dr. Leandro, onde a gente fala um pouquinho e também traz exemplos. Eu recomendo que você marque uma consultoria para que seja possível esclarecer as dúvidas em relação ao seu caso específico. Não comam bola, não deixe esse dinheiro na mesa, cobra do Estado sim, tá? E boa sorte pra gente. Espero que vocês tenham gostado.